Fala investidor, fala investidora, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre investimentos. Vocês abriram a conta de vocês na corretora e se deparou com uma gama enorme de investimentos, tipos diferentes, formas diferentes, muitas siglas que fica até difícil a gente se nortear. Hoje e nos próximos vídeos a gente vai conversar um pouco sobre investimentos, quais são as classes, quais são os tipos, quando que eu escolho um ou outro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Tesouro Direto. Fica comigo até o final que eu vou colocar para vocês alguns cálculos práticos aonde eu até vim de preto. Para quê? Para a gente decretar o luto da poupança. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é com relação à segurança do Tesouro Direto. Para entender a segurança do Tesouro Direto, eu vou deixar uma figura aqui em cima aonde mostra como que funciona o investimento do Tesouro Direto. Então, você tem o seu capital como investidor, você investe, você financia títulos públicos e depois do prazo de carência estipulado no próprio investimento, você recebe o valor aplicado com os juros e as correções monetárias. Então, pensando em segurança, o que eu posso pensar? Investir na poupança, quando que eu posso perder esse dinheiro? Se o banco, por algum acaso, falir. Ah, mas um grande banco não vai falir tão fácil. De fato, não vai. Já o Tesouro Direto, como que eu posso perder dinheiro? Caso o governo, o Banco Central, caso o Brasil declare falência. Então, é mais difícil um país inteiro declarar falência do que um banco, por maior que seja o banco. Então, o Tesouro Direto, de fato, ele é um investimento seguro para aplicar o nosso capital. O segundo ponto é, eu entrei lá no site da minha corretora, no aplicativo da minha corretora, e eu encontro diversas formas de Tesouro Direto, diversos tipos de Tesouro Direto, não tem apenas um. O que são eles? Bom, então vamos lá. O primeiro é o Tesouro Pré-fixado. O que é o Tesouro Pré-fixado? É um título onde você investe o seu dinheiro já sabendo quantos por cento de juros você vai receber no final daquele período. Então, quando a gente olha aqui em cima, nesse exemplo, onde eu tenho uma taxa de juros anual de 6,25, significa o quê? A cada ano eu vou receber o valor de 6,25. Então, esse é um ponto positivo do Tesouro Pré-fixado. Você já começa a investir no seu dinheiro sabendo exatamente quanto você vai receber no final. Para investidores iniciantes, isso pode ser um ponto muito positivo. Mas tome cuidado, porque existem pontos negativos também. Imagina que eu tenho garantido a minha taxa de juros que eu vou receber por um título pré-fixado, aí acontece alguma coisa que a minha inflação dispara. Esse meu investimento ele vai estar perdendo dinheiro para a inflação. Então tomem cuidado com investimentos pré-fixados apenas nesse sentido, mas eles são excelentes formas de investimento. E agora vamos falar dos investimentos pós-fixados. O que significa pós-fixado? Significa que você não tem uma certeza absoluta de quanto você vai receber quando você fecha e compra o seu título. Você vai descobrir depois, porque esses títulos eles estão atrelados a algum indexador. Então a gente tem investimentos pós-fixados indexados no Selic e a gente tem investimentos pós-fixados indexados no IPCA. A taxa IPCA é a taxa de inflação base e a taxa Selic é a taxa de juros praticada pelo governo. Então é a taxa básica de juros. Entendido essas taxas, agora fica fácil da gente entender os tesouros diretos pós-fixados atrelados ao Selic e atrelados ao IPCA. O Tesouro Selic rende a taxa Selic e mais um ágio ou deságio, uma quantidade muito pequena, mas vamos se atentar que ele rende o mesmo que a taxa Selic, que hoje está em 3%. E nós temos o Tesouro IPCA, que ele rende o IPCA, que é a taxa de inflação, e mais uma porcentagem. Então, quando a gente investe no Tesouro IPCA, nós garantimos sempre uma vantagem em cima da inflação. Então, se nós formos pensar em investir o nosso dinheiro, se a gente acredita que a taxa básica de juros, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, ela tende a diminuir, investir no Tesouro Pré-fixado pode ser uma boa alternativa. Já, se você quer segurar o seu dinheiro, se você quer ter a sua reserva de emergência, o Tesouro Selic ele é a melhor opção. E se você está pensando em investimento a longo prazo, investimento para 20, 30, 40 anos, para a sua aposentadoria, o Tesouro IPCA ele pode ser uma ideia inteligente, já que ele sempre vai estar baseado acima da inflação. Alguns pontos são importantes da gente destacar.
a retirada do dinheiro de qualquer um desses tesouros, elas são D+1. Se eu solicito a retirada hoje, essa retirada vai cair amanhã na minha conta. Lembrando que o Tesouro IPCA ele pode ocorrer flutuações devido à inflação, que tem flutuações diárias, ele também pode sofrer flutuações, que pode fazer o seu dinheiro desvalorizar. Então, tome muito cuidado, porque mesmo investimentos de renda fixa podem desvalorizar o seu capital. Um outro ponto importante a ser destacado é que tanto os investimentos pré-fixados quanto o pós-fixados atrelados ao IPCA, ele existe uma modalidade de retirada de juros semestrais. O que significa isso? A cada 6 meses, uma parte daquele lucro ele vai ser deduzido direto na conta da sua corretora. Não é uma recomendação, mas eu não optaria por esses investimentos. Por quê? Porque nós temos o tal dos juros compostos, a 8ª maravilha do mundo. Então, manter esse capital inteiro no seu portfólio investido pode te render melhores resultados se você estiver pensando no longo prazo. Mas aí vocês podem me perguntar, beleza, Thiago, você já me mostrou que a poupança hoje está rendendo quase 2%, sendo que a gente tem uma inflação de 1,8%, então a gente não tem quase nada de rendimento. O Tesouro, tanto o Selic, ele rende mais, você tem o IPCA, que está atrelado à inflação, então eu nunca vou perder para a inflação. E você me falou que tem um pré-fixado hoje que está rendendo 6,5% quase. Então, tem alguma desvantagem investir no Tesouro Direto? Bom, eu diria para vocês que não desvantagem, mas existem alguns pontos que nós devemos ficar atentos. O Tesouro Direto sofre tributação pelo imposto de renda sobre o lucro daquele seu investimento, não sobre o patrimônio total, sobre o lucro. E essa projeção ela é regressiva, aonde começa com 22,5%, e se você mantém o seu dinheiro investido por 2 anos, ele desce para a alíquota mínima de 15% de imposto de renda incididos sobre o lucro. Um outro ponto importante a ser destacado é que existe uma taxa intrínseca onde a B3 cobra uma taxa de 0,25% ao ano para manter aquele dinheiro, como se fosse uma taxa de custódia desse dinheiro, dividida em 2 parcelas, onde a primeira parcela é paga no primeiro dia útil de janeiro e a segunda parcela ela é paga no primeiro dia útil de julho. Então agora vocês já sabem que o Tesouro Direto ele é um investimento muito seguro. Vocês também já sabem que existem algumas taxas que são cobradas para manutenção e custódia desse título pela B3. E vocês sabem também que quando vocês investem no Tesouro Direto, é tributado o imposto de renda incidido sobre o lucro. Mas não precisa se preocupar, porque todas as corretoras que a gente investe o nosso dinheiro, elas já fazem essa dedução automática. Então vocês não precisam se preocupar. Quando vocês pedem, solicitam a retirada desse dinheiro, ele já cai na conta de vocês líquido, já é deduzido o imposto de renda. Então essa é a preocupação que vocês não precisam ter. Então vamos lá, depois de tudo isso que eu falei, fica a dúvida, será que o Tesouro Direto ele rende mais do que a poupança? Vamos para os cálculos e eu vou mostrar para vocês quais são as diferenças em rentabilidade entre a poupança e o Tesouro Direto. Mas antes de ir para os cálculos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse tipo de conteúdo agrega conhecimento para vocês? Esse tipo de conteúdo ele é bom para a economia financeira, tanto de vocês quanto dos seus amigos? Se vocês acham que esse assunto ele é importante, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para o YouTube entender que esse conteúdo ele é importante, ele é relevante e enviar ele para o máximo de pessoas possíveis. Beleza? Vamos para os cálculos. Bom, os cálculos eu vou deixar aqui do lado para vocês. Eu estou considerando uma taxa Selic de 3% ao ano, que é a taxa de juros que está sendo considerada hoje no Brasil, e eu estou considerando um valor de inflação de 1,87%. O valor considerado hoje, no dia que eu gravo esse vídeo. Esses valores que eu estou deixando aqui já são todos valores líquidos. Caso vocês não saibam como realizar esses cálculos, uma forma muito simples de fazer é utilizando simuladores de cálculos onde diversas corretoras têm e o site do Tesouro Direto também tem esse simulador automático. Eu vou deixar o link na descrição, o site do Tesouro Nacional, aonde vocês vão conseguir ter acesso a esse simulador e vai ser muito fácil fazer essas contas. Mas vamos lá, vamos aos cálculos. A gente consegue ver que em relação à poupança e ao Tesouro Selic, nos primeiros 6 meses, sim, pasmem, o Tesouro Selic perde em rentabilidade para a poupança.
Ah, mas então quer dizer, Thiago, que tudo que me falaram que investir no tesouro é melhor que na poupança é mentira? É uma cilada, amigo. Não, calma. A gente está falando de investimento nos 6 primeiros meses. E por que ele perde para a poupança? Porque a alíquota de imposto de renda ela é muito alta. Lembra que a gente conversou que era 22,5%? Então, esse valor acaba deduzindo e fazendo ele render uma rentabilidade líquida menor do que a poupança. Agora, quando nós investimos por mais de 6 meses, agora sim, o Tesouro Direto ele começa a render um pouco mais do que a poupança. É uma quantidade significativa e considerável, já que esse dinheiro está parado rendendo na sua conta. Então, de fato, quando a gente fala que o Tesouro Direto rende mais do que a poupança, tem que existir um parênteses falando que a partir dos 6 meses. Por quê? As alíquotas de imposto de renda cobrados para o Tesouro Direto, elas diminuem e isso torna o investimento mais rentável. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que podem assustar e preocupar vocês, que é possível perder dinheiro investindo no Tesouro Direto? Ou seja, fazer uma retirada de dinheiro menor do que aquela que eu investi? Infelizmente, isso pode acontecer. Durante o primeiro mês, os primeiros 30 dias de investimento, existe uma outra tributação que é chamada de IOF. Esse IOF ele é uma tributação regressiva com uma duração de 30 dias. Então, se você mantém o seu dinheiro investido no Tesouro Direto por mais de 30 dias, esse valor ele vai ser zerado e aí o seu investimento vai voltar ao valor normal. Mas se você retirar o seu dinheiro nos primeiros 30 dias, você pode perder dinheiro. E toma muito cuidado com o Tesouro IPCA, porque existe a tal da marcação a mercado. A gente vai conversar um pouco sobre ela mais para frente, mas investimentos de curto e médio prazo, você pode acabar tendo um deságio, ou seja, perder o dinheiro, retirar um dinheiro menor do que aquele dinheiro que você investiu. Mas se o seu foco for para o longo prazo, você com certeza vai receber o valor e você acertou no contrato no início do investimento. Agora eu quero saber de vocês. Vocês investem no Tesouro Direto? Qual o título que vocês utilizam? Vocês utilizam um título pré-fixado? Vocês utilizam um título pós-fixado? Me falem, quantos por cento da carteira de vocês têm alocados no Tesouro Direto? Deixe os comentários aqui embaixo pra gente e não esquece de compartilhar esse vídeo para seus amigos para eles descobrirem de uma vez por todas que a poupança não é um bom investimento. Bom pessoal, eu fico por aqui. Nunca se esqueçam que mente blindada, corpo saudável e bolso cheio. Beleza, galera? Eu sou o Thiago Compadre. E esse é o Marombeiro Investidor. Valeu!